Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da série de AWS Edge Services e Content Delivery. No vídeo anterior vimos como uma imagem Docker chega até o Amazon ECR, que é o Elastic Container Registry da AWS, e vimos também qual é o papel do ECS, que é o Elastic Container Service, neste percurso. Neste vídeo vamos seguir a imagem a partir do ECR e ver como o ECS a transforma numa aplicação em execução. Ver como ela se liga a esta aplicação, se liga à rede e como é que ela é protegida pelos health checks e preparada para receber tráfego, não é? O objetivo é que no final tenhamos uma visão das peças principais do ECS e como elas trabalham em conjuntos numa arquitetura de, de produção. Ora, para perceber a arquitetura do ECS, vamos começar por cinco conceitos aqui, que é o conceito de cluster. Vamos começar por definir os conceitos de clusters, service, task definition, task e containers. Porque estes cinco elementos é que eh, formam a arquitetura da ECS. O primeiro conceito, que é o cluster. O cluster, essencialmente, é o agrupamento lógico onde organizamos os workloads, como vem aqui na imagem. Portanto, dentro desse cluster criamos os serviços ou os services que representam aplicações ou componentes que queremos manter ativos, tal como um front-end ou uma API. Cada service gera tasks e cada task executa um ou mais containers. O conceito é exatamente o mesmo que nós temos no Kubernetes. O ECS essencialmente tem a mesma, para quem conhece, trabalha com Kubernetes, portanto, esses conceitos estão aqui, do clusters, os services e as tasks, hão de ser familiares. Um, Tal como disse, cada service gera task e cada task executa um ou mais container. Antes do serviço criar essas tasks, esse serviço precisa de o chamado de task definition. A task definition é a descrição de como a aplicação deve ser executada. É nela que definimos a imagem, CPU, memória, portas, variáveis de ambiente, logs e outras configurações essenciais que o nosso service há de precisar para executar, para criar então as tasks. Ora, então, como disse, a task definition funciona como uma receita da aplicação. Essa task definition descreve como o container deve ser executado, eh, mas a task definition é apenas um blueprint, ok? Não coloca o container em execução, apenas define as necessidades de um container, mas não os executa. E essas necessidades são a task define a imagem que será usada e de onde é que virá essa imagem. Tipicamente, neste caso, como o ECS integra nativamente com o ECR, que é o Elastic Container Registry da AWS. Idealmente, a imagem vai vir de um container, de um repositório no ECS. Definimos também a capacidade de CPU, quantidade de memória, portas, variáveis de ambiente e configurações. Quando o ECS usa essa definição, cria então a tal task. Ok? A task é uma instância real da aplicação que passa para a execução. Em resumo, a task definition é a definição, a task então quem executa, fica em execução. Um, Portanto, a mesma task definition pode originar várias tasks. Uma task definition pode ser usada para criar várias tasks em execução. E nós, quando alteramos
quando alteramos a imagem, outra configuração importante na task definition, nós essencialmente criamos uma revisão desta task definition e passamos a ter várias revisões dessa definição da task. Depois de definir a aplicação, precisamos então de a manter em execução. E aqui entra o service e desired count. Se quisermos, por exemplo, duas instâncias disponíveis, configuramos o número de desired count para 2. Se uma delas, porventura, falhar, o service detecta automaticamente a falha dessa e inicia logo uma nova task para repor o equilíbrio. Portanto, o service tem essa, como eu disse no princípio, as tasks são efêmeras. Uma task pode ter um ou mais containers, mas elas sem um service, se há uma falha, as tasks desaparecem. Mas com um service, o service consegue detectar a falha de uma task. Se definirmos que queremos um mínimo de 2 tasks a correr em simultâneo a todo momento e uma delas falhar, o service automaticamente detecta a falha de uma e aprovisiona logo uma instância que é para repor aquela que falhou. E assim não dependemos ou seja, nós não dependemos de uma task unicamente. Dependemos do número desejado de instâncias, que é através desse valor aqui, desired count, e essa substituição, quando uma delas desaparece ou falha, é feita de forma automática pelo service, não é? E isso garante resiliência da nossa aplicação. O terceiro passo aqui, o terceiro passo, neste caso, com as tasks em execução, o próximo passo é ligar essas tasks à rede da VPC. No AWS Fargate, isso acontece através do modo de rede AWS VPC. Ou seja, uma task em execução, uma task do tipo, ou um serviço do tipo Fargate, tem um modo de rede do tipo AWS VPC. Neste modelo de networking, cada task recebe uma Elastic Network Interface e um IP privado, uma subnet e podemos atribuir também um grupo de segurança. E esta task com esses elementos passa a comportar-se como um recurso dentro de uma VPC. O modo de AWS VPC é extremamente, se calhar dos mais importantes que existe aqui no SES, que nós quando criamos tasks e service, definimos o modo de rede que queremos que cada task obtenha, e há aqui vários modelos, não é? Ou vários modos de rede. Sendo este o AWS VPC talvez dos mais convenientes, porque com este nós conseguimos isolar a task, conseguimos atribuir características de segurança próprias para cada task, em vez de ficarmos reféns das políticas de segurança que estão aplicadas no host desta task. Portanto, existem, tal como disse, existem outros, que é existem outros modelos outros tipos de rede, que é o bridged e o host, mas estes modelos aí são um bocadinho limitativos, porque é verdade que eles são mais rápidos quando nós vamos executar, criar uma task ou criar um service,
eles são mais rápidos de se executar e criar, porque eles não têm que criar toda uma nova Elastic Network Interface, porque o bridge depende diretamente do host e o host também depende diretamente do. O bridge faz uma ponte, vá, não é? Porque o ECS tem uma rede própria, então ele depois faz um bridge que faz o NAT com o IP do host. Já o host depende diretamente do network interface do host que está a alojar as tasks. E nestas duas circunstâncias, com estes dois módulos de rede, os grupos de segurança, as políticas de segurança que aplicamos no host afetam diretamente as tasks também. Portanto, um, é preciso termos isso em mente. As tasks também têm umas características que, como as tasks são dinâmicas, elas podem ser criadas, podem ser removidas ou substituídas, e os seus IPs também podem mudar. Por isso, precisamos de um ponto de entrada, hum, entrada estável. Ou seja, os recursos de redes que são atribuídos a essas tasks quando eles são criados não são recursos estáticos, são recursos dinâmicos. Ok? Se porventura há algum elemento qualquer de rede que altera as informações ou os recursos de rede que são atribuídos às tasks ou aos containers, eles podem ser alterados, e o que torna as coisas muito imprevisíveis. E para tornar o acesso aos serviços que cada container disponibiliza, o ideal é termos aí um application load balancer. Com o application o application load balancer torna-se o responsável por disponibilizar por comunicar com as tasks, não é? Desde que nós coloquemos as tasks dentro de um target group, que este target group fique disponível para o application load balancer. Depois a responsabilidade de garantir que os serviços estejam sempre disponíveis, os serviços que estas tasks disponibilizam estejam sempre disponíveis, passa para o application load balancer, e aí nós não temos portanto, o utilizador aqui acede à aplicação e o pedido chega primeiro ao application load balancer. O application load balancer recebe o tráfego através de um listener, não é? Esse listener pode ser com o protocolo HTTPS no porto 443. As regras do listener encaminham o pedido para um target group. Esse target group é que vai conter, então, targets associados às tasks do SES. Normalmente são os IPs das tasks quando usamos o AWS VPC para o Fargate, como vimos aí. E o Application Load Balancer escolhe uma task saudável e encaminha o pedido até ao container onde a aplicação está a correr. Não é? Onde a aplicação está a correr. Perdão. A aplicação está a correr. Deixa-me trazer aqui uma coisa. Este aqui. Pronto, é este o slide. Não? Opa. Pois, voltando aqui. Portanto, para o utilizador, tudo isso é bastante transparente. Ele apenas acede ao Application Load Balancer sem precisar de conhecer as tasks ou os IPs, ou as substituições internas que acontecem, não é? Que acontecem. Portanto, depois eu falei do health check, da capacidade que o load balancer tem de garantir, de comunicar com as tasks e garantir que os pedidos são encaminhados para a task saudável, não é? Portanto, se uma task deixa de responder, o Application Load Balancer detecta isso e passa a encaminhar então o tráfego, marca a task como unhealthy e passa a encaminhar o tráfego para a task que está no estado healthy.
E assim, isso é completamente transparente para o usuário não tem percepção disso e desde que tenhamos um número suficiente de tasks a correr, o usuário praticamente não sente essa indisponibilidade da task, de uma task qualquer. Hum, a mesma lógica de substituição que nós vimos aí com o Application Load Balancer e o Service, em que quando uma task está unhealthy ou indisponível, ele automaticamente, com base naquela lógica de desire count, em que ele substitui, aprovisiona automaticamente uma nova instância. Também, isso também se aplica, na mesma lógica, se aplica quando publicamos uma nova versão da aplicação. Por exemplo, imaginemos que nós, a nível do SCR, nós temos uma versão, ou a nível do SES, melhor, temos uma versão da aplicação em execução e depois criamos uma segunda versão da imagem, ou fazemos um upload de uma segunda versão da imagem no SR. Para a nova versão correr, nós precisamos criar uma nova revisão da definição da task. Precisamos criar uma nova revisão da definição da task e atualizamos o serviço. E quando atualizamos o serviço, o SES faz então um tal chamado, dependendo do tipo de deployment que nós temos, faz um rolling update, um rolling deployment, ok? Este rolling deployment substitui uma task, antiga com uma task. Em vez de substituir as duas ao mesmo tempo, se imaginemos que nós temos um desired count de duas tasks e nós carregamos uma nova versão da imagem no nosso ECR e depois atualizamos, então, criamos uma revisão do nosso serviço. O que é que acontece? A nível do deployment, dependendo do tipo de deployment, se for um deployment do tipo rolling update, o que o SES faz é que vai pegar aquelas tasks existentes, cria uma nova instância, substitui uma das instâncias pela nova instância, e só quando aquela instância nova estiver em cima, é que ele depois, em cima e disponível, é que ele depois então pega e vai fazer o mesmo com a segunda instância. E assim não há risco de nós termos indisponibilidade completa do serviço. Portanto, essa essencialmente é a natureza do AWS SES. Portanto, vamos ver na prática, falamos muito, vamos ver na prática como é que isso funciona, porque nada melhor do que vermos na consola e pormos a mão na massa, que é para que isso tudo faça sentido. Portanto, vamos chegar aqui, vamos abrir primeiro o nosso Elastic Container Registry, vamos abrir o nosso ECS. Aqui no SES, tal como disse, vamos começar por criar um cluster. O nosso cluster vai ser um cluster de Fargate. Chamamos ele de Fargate Cluster. Fargate Cluster. Esse vai ser o tipo de infraestrutura. O tipo de infraestrutura vai ser Fargate Only, mas temos aqui várias outras opções, que é o Fargate Managed Instance. O Fargate Managed Instance definimos, a responsabilidade aqui é partilhada, depois temos aqui o Fargate e Self-Managed Instances, é uma opção para um outro dia, porque é a partir daqui que nós aprovisionamos, tal como disse no primeiro vídeo, aprovisionamos umas máquinas EC2 e a partir daí nós usamos essas máquinas para fazer o deployment do nosso workload. Para essa demonstração vamos usar o Fargate Only, criamos o cluster, vamos deixar o monitoramento desabilitado, que esse é o insight de monitoramento. Não precisamos, a encriptação também não vamos usar, tags não vamos usar e criamos então
o nosso cluster. Neste momento, tal como disse, o cluster é simplesmente um agrupamento lógico. Neste preciso momento, nós não temos absolutamente nada neste cluster. Não temos serviços, não temos tasks, não temos absolutamente infraestrutura nenhuma ainda definido. Temos o Fargate Spot, melhor definir, isso é o que definimos o tipo de infraestrutura que vamos usar para disponibilizar o nosso workload, perdão. Mas não temos serviços e não temos task. Vamos criar uma definição, uma task definition, vamos criar uma task definition, vamos chamar essa de uh, Fargate task def. O tipo, o launch type vai ser mesmo um Fargate, como dissemos. Os CPUs vamos ter para demonstração, vamos colocar esses valores aí. O task roll, não precisamos de um task roll, porque o task roll serve para que as nossas tasks que vão correr dentro dessa infraestrutura de Fargate, se necessitarem de comunicar com algum, ou chamar algum outro serviço da AWS, nós criamos um role e atribuímos as permissões necessárias, as permissões que essa task há de necessitar para chamar outros serviços. Neste caso, nós não vamos precisar, portanto, vamos deixar apenas o Task Execution Role. O Task Execution Role é o role que é necessário para executar a nossa task. Portanto, deixamos isso aí. Não vamos querer um placement porque não vamos deixar isso aí. Aqui vamos dar um nome ao nosso container. Vai ser um Nginx. O nosso container é essencial, portanto, sim, dizemos que sim. Aqui, em termos de URL, é aqui onde especificamos a imagem. Vamos aqui no nosso repositório privado, onde temos a nossa imagem. Ok. Ok. Não é Ohio, é Northern Virginia. Opa. Eu não... É aqui um problemazito. Vamos desculpar, eu tenho que voltar aí. Mas vamos voltar aqui no Ohio, que é para apagarmos esse cluster. Eu tenho a infraestrutura, a imagem a imagem que eu criei está na região de Northern Virginia. Isso é algo que vocês precisam ter em conta e precisam ter bastante cuidado, porque as imagens, os repositórios são region específicos, ou são específicos para cada região. Tu, quando vens aqui e selecionas uma região e crias um repositório esta imagem, naquele instante, naquele momento em que criamos, ele está disponível apenas naquela região. Mas aqui nos repositórios há obviamente maneiras de nós tornarmos partilharmos este repositório com outras regiões. Isso aqui, onde é que está isso? Pull cache. Há aqui uma funcionalidade que nos permite replicar, eu acho que é isto. Sim, cross-region, esta é a funcionalidade que nos permite replicar esse repositório com uma outra região, mas isso não é o objetivo desta apresentação, portanto não vamos focar muito aí. Portanto, venho aqui, pronto, agora aqui teria de voltar e criar uma task, um cluster novo, não é? Vamos lá voltar a criar trabalho, cluster, Fargate cluster, ok, Fargate cluster, sim, não vamos alterar absolutamente nada, infraestrutura vai ser do tipo cluster, deixamos isso aí, sim, vamos criar então a nossa task definition, criamos o nosso blueprint, vamos chamar ele de Fargate task def, ok, o launch type vai ser Fargate, o sistema operativo vai ser este, o Linux x86 /66. Aqui em termos de recursos, vamos deixar os recursos mínimos, não é? Task, tal como eu expliquei anteriormente, não precisamos do task role, precisamos do execution role. Vemos aqui damos um nome à nossa
a nossa task em Nginx. É essencial, sim senhora. Vemos então agora aqui na nossa imagem, escolhemos, ou podemos pegar aqui o URL da nossa imagem, ou alternativamente podemos chegar aqui e fazer o browse. Vemos aqui no nosso repositório, dizemos que é esse que nós queremos, escolhemos a versão que nós queremos, que é latest, e fazemos a seleção da imagem. Essencialmente é a mesma coisa aí. Este repositório é privado, mas não é privado no sentido, mas nós não aplicamos nenhuma política de segurança ou de permissões. Portanto, por não termos feito, e este usuário que estamos a usar ter sido o mesmo que criou o repositório, nós automaticamente temos permissões. Mas se não fosse o caso, nós então teríamos que habilitar aqui essa opção e passar então aqui os secret, os parâmetros do Secret Manager, que é para que o usuário que vai executar essa task tivesse permissões de ir lá ao repositório ou privado para obter esse mais. Mas não é o caso, portanto vamos deixar aí. Em termos do container port, o port vai ser 80, o protocolo vai ser TCP, deixamos assim. Podíamos dar um nome, mas não vamos, o protocolo vai ser HTTP, sim, esse é para fins de testes. Os limites dos recursos que nós vamos dar aqui. Aqui é o read-only root file system. Essencialmente, quando nós criamos a task e o container, nós podemos transformar o file system desse container em read-only até para o usuário que cria a task. Isso garante segurança, mas para esse fim aqui depois nos impõe algumas limitações que o container não vai correr e não vamos optar aqui, não vamos escolher. Recursos são os limites dos recursos, nós aí definimos alguns recursos, depois aqui podemos definir que limites cada task ou coisa pode ter. Não vamos deixar isso a cargo do SCS, não é? Aqui são as variáveis de environment variables, são as tais variáveis que quisermos ligar esta task com outro serviço qualquer e esse serviço tiver variáveis, nós podemos depois criar as variáveis aqui em vez de passar as variáveis diretamente no código do serviço. Portanto, isso garante a segurança. Login, vamos deixar o login assim, o resto, em termos de networking, as tasks do tipo que usam infraestruturas do tipo Fargate, o network, o tipo de rede é o AWS VPC, default, portanto aqui não temos escolha, não temos como selecionar esse outro tipo. Eu falei mais cedo que havia aí, para além desse AWS VPC, havia o Bridge, eu vou mostrar aqui. Se vier aqui tirar o coisa Fargate, vemos que temos o Bridge, temos default, temos host, temos... O VPC é o tal que atribui uma Elastic Network Interface a cada task, que é a mesma Elastic, e a task vai receber um IP privado, tudo da VPC que nós designarmos, ok? Já o Bridge é o tal que a própria task vai criar tem uma rede própria, o ACS tem uma rede própria que cria, e depois só faz o bridging com o network interface do host. Esse host como disse, é host, não é? As tasks passam a ter os mesmos IPs que o host, mas atenção que quando definimos quer o host e eu acredito que o default, nós só podemos definir apenas uma única task, porque atendendo que as tasks vão receber, sendo que as tasks vão receber o IP ou vão partilhar o mesmo IP com o host, nós só podemos definir uma única task neste service. É preciso terem isso em atenção. Mas para a nossa demonstração nós estamos a usar o Fargate, portanto deixamos aí o Fargate, deixamos essa opção, colocamos ali CPUs e tudo, vamos deixar tudo assim como está, não vamos mexer em absolutamente mais nada. E podíamos meter aqui também um disco para as nossas tasks, mas não vamos fazer. Monitoramento, vamos deixar assim. Tags também não vamos precisar, vamos então criar a nossa task definition. Tendo a task definition criada, podemos então passar aqui para o nosso cluster e finalmente vir aqui. Tal como disse, nós, ao criarmos aqui workloads, nós podemos ou criar uma task, uma única task, usando o task definition que nós criamos agora há pouco, ou criamos um service.
A diferença aqui é que as tasks, nós quando criamos, podemos criar uma ou mais tasks, mas as tasks são efêmeras, portanto, quando falharem, falharam simplesmente e nós perdemos aquela task, deixamos de ter. Se tivermos apenas uma única task a assegurar o serviço, deixamos de ter aquela task. Já com o serviço, nós aqui com o serviço garantimos que temos sempre, deixa-me ir buscar essa task definition, tem a reversão 2, podemos dar um nome ou não, deixamos este nome que está ali, capacity, esse é a capacidade computacional, deixamos assim, não, sim, podemos, Fargate Latest, sim, vamos usar o Fargate Latest, é isso, podemos deixar assim como está. Portanto, em termos de réplicas, vamos dizer que queremos duas réplicas, não é? O desired task, melhor, o schedule strategy é réplica, perdão, não daemon. Daemon é mais para os tasks, que são as tasks ou os servers que são criados dentro de uma máquina virtual de EC2. Aqui é uma réplica. O desired count é o tal que nós estamos a falar aí. O desired count é aqui onde nós especificamos exatamente quantas tasks nós queremos ocorrer a todo momento. Aqui é availability zone rebalancing. Com isso, as tasks são espalhadas pelos os números de zonas de disponibilidade que tiverem disponíveis na VPC, e isso é bom. Health check, podíamos meter aqui o health check, mas não vamos meter o health check. Health check, como eu disse no princípio, o health check é que garante que a service, o período, perdão, que a service consiga monitorar o estado das tasks, não é? E aqui nós definimos, se quisermos definir quanto tempo, ou um grace period, portanto, é um período de intervalo em que essa validação é feita do estado dos serviços, nós definimos. Deixando a zero, aqui o monitoramento é constante, ou seja, o service está constantemente a comunicar com as tasks para garantir e dizer, hey, estás disponível? Estou sim. Ok, pronto. Hey, estás disponível? Ou sim. Se quisermos dar um intervalo mais grande, damos o intervalo. É preciso ter em conta que quanto menor for o intervalo, maiores são os recursos, não é? Que são utilizados, porque tem que haver uma comunicação constante entre a task e o service e a task. Portanto, é preciso ter em produção, naturalmente, nós íamos querer aumentar este período para reduzir o load que isso tem sobre a coisa. Em termos de networking, escolhemos então a VPC, vou deixar a VPC default, vou deixar também as subnets defaults. Podemos escolher, tal como disse, o tipo de rede que é o AWS VPC, nós podemos atribuir um grupo de segurança específicos a estas tasks, não é? Ou esse service. Podemos chegar aqui, escolher um grupo existente ou criar um grupo a nosso. As tasks também passam a ter IPs públicos, porque são cada task vai ter uma network interface própria, portanto, pode ter um IP público. O resto são outras nuances, como load balance, volices, que não vamos olhar, não vamos focar aqui neste vídeo. Vamos simplesmente disponibilizar essa task, este service, melhor. Ele vai ser criado, se atualizarmos aqui, o nosso service está a ser criado. Neste momento, a criação das tasks está em progress. Este é o serviço e as tasks ficam aqui. Daqui a pouco as tasks aparecem aí, já vemos, as tasks estão a ser aprovisionadas. Yeah. As tasks estão a ser aprovisionadas. Ok. As tasks estão a ser aprovisionadas. As duas tasks estão a correr, não é? Cada task tem um IP privado e um IP público. Estes são os recursos que nós disponibilizamos. E como vemos, uma task está no US East 1 F e a outra está no US East 1 A. Portanto, para acedermos então aos serviços que estão nessa task, para acedermos aos serviços disponíveis nessas tasks, viemos aqui e deixa-me lá ver. Aqui há vários. Portanto, essa task tem uma Elastic Network Interface própria, não é? Tem o IP e a outra também tem. Para acedermos a esse serviço, vemos aqui, lançamos e em teoria, pronto, está ali.
Este é o serviço que está disponibilizado a nossa aplicação nessa task. Um, Vemos aqui, portanto, este tem esse IP. Se formos a outra task que queremos ver, a outra task em execução, a outra task é esta. Viemos aqui na nossa ANI também. Como não estamos a usar o load balancer para acedermos às tasks, então temos que aceder diretamente pelo IP das tasks. Como ver, este tem o IP 62 e já essa tem o IP 75. Um, Portanto, não temos como balancear e apresentar uma frente única para as duas tasks, porque infelizmente não temos um network load balancer a funcionar, mas isso depois é algo que no projeto que viermos a criar mais lá, no próximo vídeo iremos ver como integrar o network ou o application load balancer nesta arquitetura para que possa então ser o application load balancer assegurar a disponibilidade dos serviços. Portanto, em suma, isso é como é o que é o SEF e como funciona a arquitetura, como vimos aqui. Deixa-me só reparar aqui onde é que está a nossa arquitetura. A arquitetura é essa, nós criamos um cluster, disponibilizamos um service e o service tem duas tasks em execução. Não temos um application load balancer, portanto, para aceder aos serviços, tivemos que aceder aos serviços diretamente o IP de cada task. Portanto, isso em suma conclui a nossa apresentação e a nossa demonstração. Espero que tirem proveito e vemo-nos no próximo vídeo. Ok, obrigado, até já.